Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem para um lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem para o enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que a paz, o amor, a luz do nosso Mestre Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Aqui estamos nos preparando
para mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Estamos felizes, confiantes, sentindo a presença dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, para mais um momento de tratamento espiritual. Lembrando que nesses momentos as equipes de socorro estarão aproveitando o ambiente de oração em que nós iremos criar com nossos pensamentos e sentimentos, com as energias que nós estaremos sendo envolvidos pelo tema em estudo e pelo desejo sincero de aprendermos algo mais com estas lições do Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo dedica a todos aqueles que estão habitando o planeta Terra, confiantes nas palavras em que Ele traz no seu Evangelho. Vinde a mim todos vós que sofreis, todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. E então, todos nós temos grande necessidade de ir até Jesus. Ele já veio até nós. Depende agora nós irmos ao encontro dele, abrirmos as portas do nosso lar, do nosso coração e elevarmos a nossa receptividade, porque o tratamento espiritual é de acordo com aquilo que nós necessitamos. E vamos então confiar, sabendo que a providência divina conhece cada detalhe, cada ocasião da nossa existência, especialmente agora, em que nós paramos para refletir e buscar o nosso alimento espiritual. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nobres internautas, confiemos e vamos aproveitar bem esses momentos na companhia desses espíritos de luz. Vamos elevar nossos pensamentos. Nós trazemos as nossas necessidades particulares e elas serão elevadas aos pés do Mestre, do Médico das almas. Mas poderemos também pedir por aqueles a quem nós amamos, aqueles entes que nos são caros, para que eles também possam receber essas energias. Enfim, por todos aqueles que nós queremos auxiliar com a nossa prece. Elevemos o pensamento. Senhor Jesus, aqui estamos. Agradecidos pelo convite
de podermos participar deste ambiente de luz e de paz. Agradecidos com a tua presença, com a ajuda desses missionários, eles que nos fortalecem, que nos incentivam na busca por esta luz dos teus ensinamentos. Queremos, Senhor, que as nossas energias, as nossas vibrações, os nossos sentimentos possam ser distribuídos pela multiplicação dos fluidos transformadores sob a tua bênção, sob o teu amparo, por todos aqueles que fazem parte da nossa existência. Como forma de gratidão, aquilo que hoje nós conseguimos alcançar na nossa personalidade, na nossa formação moral e espiritual. Nossos antepassados, nossos contemporâneos, nossos entes amados, nossos amigos, por todos aqui estamos. E, acima de tudo, pela misericórdia divina. E então te agradecemos e te pedimos que nos ajude no entendimento dessas lições. E que esse clima de oração, de vibração fraterna, alcance todos os lares, todas as famílias. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Hoje nós iremos iniciar um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 18. O título do capítulo é Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Parábola do festim de núpcias. Item 1. Falando... Dá licença, gente, eu vou voltar aqui. Para ficar melhor o áudio na leitura. Parábola do festim de núpcias. Item 1. Falando novamente por parábolas, disse Jesus a eles: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, envia seus servos para chamar para as bodas aqueles que tinham sido convidados. Mas estes recusaram a ir à festa. Então
ele envia outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: eu preparei minha ceia, mandei matar os meus bois e tudo o que mandei engordar. Tudo está pronto. Venham às núpcias. Eles, porém, sem se importarem com isso, foram embora. Uns para a sua casa de campo, outros para os seus negócios. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de terem feito vários ultrajes. O rei, ao saber disso, ficou tomado de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou estes assassinos e incendiou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servos: a festa das bodas está toda pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos dela. Vão, portanto, aos 4 cantos e chamem para as bodas todos aqueles que encontrarem. Os servos então saíram pelas ruas, reunindo todos os que encontraram, bons e maus. A sala das bodas ficou cheia de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e ali, percebendo um homem que não estava vestido com a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como conseguiu entrar aqui sem a túnica nupcial? E o homem ficou calado. Então o rei disse à sua gente: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Item 2, comentário de Allan Kardec. O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, por não compreender que se possa fazer tantas dificuldades para participar de uma festa, e ainda menos que os convidados levem a resistência ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. Diz ele, sem dúvidas, as parábolas são representações, mas ainda assim é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Podemos dizer o mesmo de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se elas não forem despojadas de seu envoltório, para procurarmos o seu significado oculto. Jesus tirou suas parábolas dos costumes mais comuns da vida
e as adaptou aos hábitos e ao caráter do povo a quem ele falava. A maior parte delas tinham como objetivo fazer penetrar nas multidões a ideia da vida espiritual. O seu sentido muitas vezes parece ininteligível, só porque não partimos desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, em que tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Pelos primeiros convidados, ele faz alusão aos hebreus, os primeiros que Deus tinha chamado ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vinham exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras pouco eram ouvidas, suas advertências eram desprezadas, inclusive vários deles foram massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se desculparam sob o pretexto de suas ocupações com seus campos e com seus negócios, estes eram a representação das pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrestres, ficam indiferentes às coisas celestiais. Era uma crença entre os judeus daquela época que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. De fato, Deus não havia prometido a Abraão que a sua posteridade iria cobrir toda a terra, mas, como sempre, tomando a forma no lugar do fundamento, eles acreditavam em uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao padrão concebiam a ideia de uma unidade divina, essa ideia permaneceu na condição de teoria pessoal, mas em nenhuma parte ela foi aceita como uma verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável para as multidões. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite sua lei, inicialmente através de Moisés e depois com Jesus. Foi daquele foco que partiu a luz que devia espalhar pelo mundo inteiro, que devia triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus
rejeitando totalmente a idolatria, tinham negligenciado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil das formalidades exteriores. O mal estava no auge. A nação escravizada ficou dilacerada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia penetrado até mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, o enviado para chamá-los ao cumprimento da lei e para lhes abrir os novos horizontes da vida futura. Sendo os primeiros convidados para o grande banquete da fé universal, eles rechaçaram a palavra do Messias celestial e o mataram. Foi assim que eles perderam o fruto que teriam colhido da sua iniciativa. Seria injusto, porém, acusarmos o povo inteiro por tal estado de coisas. A responsabilidade disso recai principalmente sobre os fariseus e os saduceus, que levaram a nação à perdição, pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São a eles, sobretudo, que Jesus associa aos convidados que se recusam a comparecer ao banquete de núpcias. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar todos aqueles que encontrassem nos 4 cantos, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. E se estes a aceitassem, então seriam recebidos no festim, no lugar dos primeiros convidados. Contudo, não basta ser convidado. Não basta ter o nome de cristão, nem se sentar à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Todavia, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a colocam em prática? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque Jesus disse: muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. Um texto muito rico de orientações que nós precisamos estar sempre
relendo para não perdermos o foco da mensagem, que é o convite que Jesus faz a cada um de nós. Ele chama para este festim, para esta festa, para este banquete, toda a humanidade. Cada povo, cada nação, cada civilização, conforme seja a cultura de cada região, Jesus sempre envia esses que são os representantes da majestade, os representantes do Rei. Vamos analisar o que foi até hoje a história da humanidade. Desde a primeira revelação com Moisés, Jesus tem revelado grandes lições para que o povo, para aqueles que recebem a mensagem, possam se despertar para o objetivo da nossa existência, desde Moisés. E os emissários, de tempos a tempos, encarnam e reencarnam conforme as necessidades de cada situação, de cada povo, conforme o que precisa ser esclarecido e orientados. E então, trazendo esta mensagem para os nossos dias, vemos em todas as nações o Evangelho de Jesus ser propagado, ser divulgado. Em todos os cantos do planeta, os povos são instruídos conforme a cultura, conforme o grau de conhecimento. Então, ninguém está isento desse convite. Precisamos nós entender qual é o chamado que nós estamos recebendo. Nós, na doutrina espírita, temos a luz desse Consolador, porque nós encontramos no Espiritismo essa âncora de salvação. Nossos irmãos de outras escolas religiosas também são chamados porque têm contato, têm informações sobre o Evangelho de Jesus. E como nós queremos lembrar o que Allan Kardec traz na introdução desta mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o conteúdo moral que existe nas lições do Evangelho de Jesus é o ponto em que todas as crenças, todas as religiões, todas as seitas vão se reunir, porque é a parte que todos desejam.
que todos anseiam e que ninguém vai criar polêmica, criando preconceito religioso por se falar da prática do bem, como Allan Kardec traz aí. As lições de Jesus, o que Jesus resume nesta parábola, quando aquele convidado não se apresentava com a sua túnica nupcial. Qual é o objetivo? O preparo espiritual. E Allan Kardec, com muita propriedade, traz este farol para todos que desejam a prática dos ensinamentos de Jesus. Qualquer que seja a parábola ou o ensinamento de Jesus, esta frase tem que estar presente. Fora da caridade não há salvação. E é justamente o que vai determinar se nós estamos sendo escolhidos ou se nós apenas fomos convidados. Entre o convite e a escolha, temos a nossa forma de agir, a nossa conduta moral na prática da caridade. E então fica esta mensagem principal. E como nós já comentamos no início, o texto ele é muito rico nas suas ideias, nas suas colocações. E por ser um texto muito longo, nós aconselhamos para que, em momento oportuno, cada um de nós venhamos a refletir e a analisar o que Allan Kardec está trazendo em suas colocações, em seus apontamentos. Mas também vamos observar o que Jesus, a riqueza do simbolismo que Jesus traz nessas parábolas. Vamos procurar extrair a essência da mensagem desta parábola. Uma das formas principais do entendimento sobre essa túnica nupcial. Como é que nós vamos nos apresentar no banquete celestial, se nós hoje, nesse momento, formos convidados, se nós formos instigados a retornar à pátria espiritual, frente a frente com a nossa consciência, como estará a nossa túnica nupcial? Qual é o teor da nossa vestimenta no aspecto moral daquilo que nós temos construído na nossa existência? E é justamente isso é que vai transparecer quando nós despertarmos na pátria espiritual. A vestimenta da túnica nupcial, podemos dizer, o que estará revestido no nosso corpo espiritual, porque o corpo físico
vai retornar ao ambiente que lhe é próprio, no laboratório da natureza. Mas o corpo espiritual vai nos seguir no mundo espiritual. A túnica nupcial que é o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Esse nos acompanha depois da morte. O que nós então iremos levar conosco nesta veste, nesta túnica? Hoje, então, nós temos condições de fazer uma análise daquilo que temos aprendido com aquilo que temos praticado. Porque o que nós temos aprendido com as lições do Evangelho de Jesus, e especialmente com as lições da doutrina espírita, todas as lições são convites, são chamados, não é? São luzes para o nosso despertar. E então, o resultado será aquilo que nós estamos trazendo na nossa bagagem. Será que esta frase está tocando o nosso coração? Fora da caridade não há salvação. E então é justamente o ponto principal das nossas atenções. Fica aí para nós estas reflexões e lembrando que devemos voltar novamente a essas reflexões, que vamos ter grandes conhecimentos nestes estudos mais detidamente. Agora nós vamos para o livro Segue-me. A lição é Na Seara Mediúnica. Na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus nos fala: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Comentário de Emmanuel. Frisando o comentário de Emmanuel, que será sobre a seara mediúnica, aqueles que têm uma tarefa na área da mediunidade. Todo médium trazido à seara espírita para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um conforme suas aptidões e necessidades. Situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo e os benfeitores desencarnados que lhe esperam a colaboração, é razoável pergunte cada medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem. Um operário fiel ao dever ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece na oficina apenas de quando em quando, com evidente menosprezo dos compromissos assumidos. Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação.
um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado habitualmente reclamando conserto? Um colaborador das boas obras ou um agente de pessimismo congelando as energias do grupo? Um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou a provação lhe batem à porta? Um tronco para esteio firme dos irmãos que passam, cansados e sofredores, nos caminhos da vida, ou uma sensitiva que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? Uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo, a fim de que os talentos mediúnicos, por empréstimo do Senhor, não lhe brilhem na vida em vão. Nós queremos somente deixar essa pequena reflexão, porque todo medianeiro, todo médium que está engajado no movimento de uma casa espírita, provavelmente já conhece qual é o compromisso que tem com o trabalho que abraçou e do qual ele mesmo foi, como na parábola que nós vimos anterior, ele foi um convidado por Jesus para esta tarefa, como um ceareiro, um obreiro. E então, qual é o teor da qualidade do trabalho? É o que nós deveremos nos perguntar. Essas indicações que Emmanuel nos traz abre para nós grandes reflexões individualmente. Porque muitas vezes, na participação das tarefas mediúnicas, nós estamos sempre observando o comportamento dos outros. Esquecemos de ter mais disciplina conosco mesmo, mais policiamento nas nossas tendências não muito construtivas no desempenho da tarefa mediúnica. E então, essa frase que Jesus traz para nós aí,
vós sois o sal da terra. E nós, aproveitando essa colocação, o sal é o que dá sabor. Em qualquer situação que nós estejamos, sendo um tarefeiro na mesa mediúnica ou nas reuniões públicas ou nas atividades sociais, qualquer que seja, nós poderemos e deveremos ser este sal que não seja insípido, quer dizer, sem sabor. Porque nós já trazemos conosco a luz que o Mestre Divino acendeu nos nossos corações. E então, sendo na prática da mediunidade, numa mesa mediúnica, recebendo os irmãos do plano espiritual para as mensagens, para o socorro aos necessitados que estão no plano espiritual, qualquer que seja a atividade, nós deveremos oferecer o melhor de nós, sabendo que nós estamos fazendo um trabalho na obra do Pai. Porque cada ser que passa na nossa convivência, cada um que bate à nossa porta, seja os espíritos sofredores para o tratamento numa mesa mediúnica, ou seja aqueles que estão na sociedade, na casa espírita, no templo religioso, são filhos de Deus que precisam da nossa atenção, do nosso amparo, do nosso acolhimento, do nosso apoio. São irmãos que trazem consigo grandes conflitos e que precisam de uma orientação, de um amparo, de um arrimo. Então, essas colocações que Emmanuel traz aqui se estendem naturalmente a todos aqueles que já foram despertados pela luz do Evangelho de Jesus. Mas se nós estamos aqui no movimento espírita, assumindo a responsabilidade de participar de uma equipe mediúnica, também a nossa responsabilidade tem que ser redobrada. E então, voltamos a refazer a leitura para que a mensagem esteja mais viva ainda e nós possamos continuar a meditar sobre estas lições. Diz Emmanuel, pergunte o médium, podemos dizer, pergunte o cristão, o discípulo de Jesus, a si mesmo. O que representa ele na equipe de ação? O que representa o cristão no meio onde ele foi chamado a conviver? E reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser. O que nós já realizamos e o que nós poderemos realizar à frente do próximo. Para que os talentos mediúnicos, por empréstimo do Senhor, não brilhem na vida em vão, sem objetivo. Maravilhosa lição, esperamos que possa fazer luz em nossos corações e em nossas atividades. Em qualquer situação, porque
O momento é agora. O nosso testemunho de vida é agora. Não é? E então, meus irmãos e minhas irmãs, deixamos essas reflexões e confiantes, porque não estamos sozinhos. Cada um de nós trazemos a nossa companhia espiritual conforme aquilo que nós estamos alimentando no nosso pensamento. Nosso pensamento é a antena que capta do plano espiritual o teor, a substância daquilo que nós estamos querendo, que nós estamos alimentando nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E os espíritos estão sempre prontos. Agora, temos que ter o discernimento. Qual é o tipo de pensamento que nós estamos alimentando? Quais os sentimentos nós estamos agasalhando? Quais as emoções nós estamos buscando? Voltando a refletir sobre a parábola do festim das núpcias. Qual é a vestimenta espiritual que eu estou me apresentando diante da minha própria consciência? Porque é justamente esse o ponto para o nosso engrandecimento, para a nossa elevação espiritual e sermos escolhidos nesta seara, neste banquete de luz do nosso Mestre. E então agora nós vamos fazer as nossas vibrações, convidando a todos para juntos, nessas energias, oferecer um sentimento fraterno, um sentimento de gratidão em primeiro lugar, buscando a presença de Jesus, buscando a nossa postura no altar da nossa consciência. Elevemos nossos pensamentos e sentimentos. Divino amigo Jesus, queremos agora, neste momento, irradiar as energias das quais nós estamos impregnados, pela companhia dos teus missionários, espíritos de luz, falanges, socorristas, falanges esclarecedoras, que essas energias possam chegar até os irmãos sofredores, em qualquer situação que se encontrem, que estes trabalhadores da tua seara possam ter condições de levar o conforto, a paz, a esperança, renovar as energias, dando força e coragem a esses irmãos. Senhor,
Lembramos dos hospitalizados. Lembramos dos que estão nas clínicas psiquiátricas. Aqueles que estão em seus lares, em seus leitos de provações, acamados. Também nós queremos envolver as casas de repouso, asilos, orfanatos, creches, te pedindo pelas nossas crianças, pela nossa juventude, os jovens, luz e proteção. Luz aos que os orientam, que os instruem. Luz, discernimento, sabedoria. Senhor, os que estão nas penitenciárias, presídios, cadeias, em busca da reconciliação, da reabilitação, em especial com a própria consciência. Ampara-os. Mestre Divino, a tua luz para as nações, a tua luz para os dirigentes das nações, tua proteção para os representantes da verdade, Senhor, para o povo brasileiro, forças, coragem, confiança, perseverança no bem e a certeza de que a luz triunfará, lembrando a frase do teu apóstolo querido: a luz brilha nas trevas, tua luz há de iluminar, Senhor, as trevas que a humanidade ainda se envolve. Divino amigo, gratidão por tantas bênçãos, por tantas luzes. E que esta paz permaneça em todos os corações e em todos os lares. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos aqui
com muita alegria, com nossos corações em festa, por esse banquete que nós tivemos a oportunidade de participar. Agradecendo a esses missionários, a esses trabalhadores, nossos anjos da guarda, e a todos vocês pela companhia, pelo incentivo, pelas vibrações. Gratidão. Lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.